Tropa, vamos lá para as análises do Domingão, tá? Domingão recheado de bons jogos, de boas oportunidades para a gente poder trabalhar, né? Nós temos aí muitos dos melhores times do mundo hoje em campo, inclusive o meu Flamengo, né? Inclusive o meu Flamengo. Brincadeiras à parte, vamos lá, galera. Curte o vídeo e se inscreve no canal para pegar todas as minhas bets. O link tá na descrição do Clube dos 5%, é onde eu mando todas as minhas bets de pré-jogo, no ao vivo, né, no mercado de escanteios e também no trading, tá? Então, entre no Clube dos 5% para você ter acesso a absolutamente tudo que eu compartilho, beleza? Vamos lá, vou começar com os favoritos do dia aqui, começando com o jogo da Roma contra o Torino, tá? A Roma que começou muito bem o campeonato italiano, principalmente no sistema defensivo, tá? A Roma venceu o Bolonha por 1-0, adversário difícil, e venceu o Pisa por 1-0 também, um adversário mais acessível, um time que vem da segunda divisão fora de casa, tá? O Bolonha foi aquele gol de Wesley, né, já na reta final do jogo. Mas defensivamente é um time que não dá tantas oportunidades assim para o adversário. Já o Torino começou tomando 5-0 da Inter de Milão e empatou com a Fiorentina em casa por 0-0. O fato do jogo ser na casa da Roma, né, torna a Roma favorito, né, a Roma agora do Gasperini, e deve ganhar o jogo, tá? O ideal aqui seria utilizar no ao vivo o trading, né, principalmente o Lei Torino, tá? Para quem não sabe o que é lei, vou explicar aqui para você mais uma vez. Eu estou explicando em todos os vídeos aqui do YouTube, porque tem gente que tem dúvida, tá? Aqui está o Bolsa de Apostas, então no trade a gente não utiliza uma casa de aposta, a gente utiliza uma bolsa esportiva. Vou pegar aqui o jogo do City, por exemplo. Tem um City contra o Manchester United. O lay é essa opção aqui, ó. Tem o back e tem o lay. O back é a favor, tá vendo aqui a aposta a favor. O lay é a aposta contra. Então, o lay, se eu for no lay Manchester United, é como se eu tivesse contra o Manchester United, contra a vitória do Manchester United, né? Ou seja, eu estou indo a favor do City. O City ou empate favorece a minha aposta, tá? A única coisa que não favorece é a vitória do Manchester United. Então, quando eu aposto no lay, é como se eu fosse City ou empate. No trade é assim. Aí é assim que funciona, tá? Aí, por exemplo, eu posso fechar minha posição, né, a minha operação no momento que eu quiser. Se o City marcar um gol, já vai me pagar ali, baseado aqui no que eu acredito e baseado no tempo também, já vai me pagar ali um 0,60, 0,70, tá? Se o City tomar um gol, já vou perder provavelmente 2 unidades, né? Então é assim que funciona o lay, tá? E eu gosto de trabalhar bastante o lay, principalmente trabalhando com os favoritos. E no caso aqui da Roma, pela Roma se defender muito bem, esse lei Torino acaba sendo uma boa opção para a gente poder apostar. Só que como o jogo é 7h30, né, no domingo 7h30 é o horário que eu vou estar na missa, né, eu vou estar na missa, então eu optei em apostar no próprio pré-jogo mesmo, a vitória da Roma, que está pagando em 50, para mim não é uma cotação ruim, tá? Obviamente com trade você está observando no ao vivo, então acaba sendo mais seguro, mas pelo fato de eu não acompanhar esse jogo, não estarei assistindo esse jogo, né, eu decidi atuar no próprio pré-jogo mesmo, baseado nas informações que eu já tenho em relação às equipes, tá? Então a Roma, por defensivamente ser muito forte, eu acredito que tenha totais condições de sair com a vitória, tá? Então atuei no pré-jogo por conta disso. Mas se você estiver assistindo o jogo, souber trabalhar com trade aqui é uma boa opção. Às 10 horas, aí sim eu já estarei aqui no QG acompanhando os jogos. E vai ter o jogo da Atalanta contra o Lecce, né? Também a Atalanta é favorito para esse confronto. Porém, a Atalanta ainda não venceu, né, no campeonato, tá? A Atalanta vem de 2 empates, um empate contra o Pisa e contra o Parma, duas equipes que vêm da segunda divisão. 2 vezes que a Atalanta saiu na frente, mas não conseguiu segurar o resultado, né? Tem tido essa dificuldade. Vai enfrentar o Lecce, que empatou o primeiro jogo com o Genoa e perdeu para o Milan por 2-0. Em casa, a Atalanta é favorito. A odds aqui, para mim, está bem ajustada, mas está ajustada para baixo, baseado nos últimos resultados. Então, como a Atalanta tem saído na frente nos seus jogos, tá? Eu prefiro justamente utilizar o trading, o lay let, né? No ao vivo, tá? Estarei de olho nesse lay let também de acordo com o que o jogo estiver me mostrando. Até porque a cotação da Atalanta está uma cotação muito baixa, né? Não vale a pena apostar no pré-jogo. O Liverpool vai enfrentar o Burnley, né, fora de casa. O Liverpool montou uma super equipe, talvez aí vai disputar com PSG e Barcelona, na minha opinião, as melhores equipes do
do mundo hoje, né? Em termos de futebol apresentado e elenco também. Nós temos outros elencos também absurdos, né? Bayern de Munique, Real Madrid que poderia estar nessa lista, mas quando a gente olha desempenho, tá? Eu acho essas três equipes um pouco mais acima, tá? Do que as outras. E o Liverpool contratou muito para essa temporada, agora chegou o Isaac, pode ser que a gente já veja a estreia do Isaac. Aqui ainda acho difícil o Isaac estrear nesse jogo, acho que vai estrear no próximo, mas ele jogou pela seleção da Suécia, entrou no segundo tempo, então pode ser que fique no banco e entre no segundo tempo aqui, né? Mas o time do Liverpool por si só é um time muito forte, com o Salah, com o Gakpo, com o Ekitike e o Wirtz, né? Com o McAllister, o Szoboszlai, o Gravenberch no meio campo, cara, é muito, muito, muito forte esse time do Liverpool e eu não acredito que o Burnley deve segurar, tá? Então, a vitória do Liverpool é algo que eu acredito, tá pagando 1,30. Aí dá para você utilizar outras opções para poder subir essa odds, como por exemplo, o mercado de escanteios, para o Liverpool marcar pelo menos 3 cantos, né? Para dar pelo menos 3 chutes no gol. Então, acredito que dá para utilizar esses outros mercados para poder dar uma elevada na odds, tá? Mas o Liverpool aqui é favorito diante do Burnley. O PSG vai enfrentar o Lens. O PSG também é favorito, só que o PSG, pela seleção francesa, o Doué se machucou e o Dembélé também, né? E eu não sei quanto tempo vai ficar fora esses dois jogadores. Então, o fato de perder dois dos seus principais jogadores do setor ofensivo, para mim, eu fico com o pé atrás, tá? Aqui de apostar no PSG com a odds 1,30. Se tivesse pagando 1,50, aí eu iria tranquilamente. Mas sem esses dois atacantes, o PSG já mostrou na temporada que teve dificuldade, né? Inclusive, até mesmo no jogo da estreia, o PSG teve dificuldades, venceu por apenas 1-0, mas depois que entrou a cavalaria, né? Se foi 1-0, foi 2-0, que ganhou depois que entrou a galera, né? Mas quando estava com o Gonçalo Ramos, o Barcola, o time teve muitas dificuldades em poder marcar. Defensivamente, a gente sabe que é um time muito forte, muito sólido, né? Muito sólido mesmo, mas esse setor ofensivo depende muito desses dois jogadores, Doué e o Dembélé. Apesar que na Liga Francesa, por mais que não seja no mesmo nível, você ainda vai ter o Barcola, o Kvaratskhelia, o próprio Gonçalo Ramos, tá? Que deve ser esse o ataque do PSG. Mas, para mim, a cotação está muito baixa em 30, por isso que eu prefiro levar para ao vivo e esperar uma cotação melhor aqui do PSG, beleza? O Fenerbahçe vai enfrentar o Trabzonspor, Fenerbahçe também favorito, depois da saída do Mourinho venceu o jogo, né, que teve pela Liga Turca, mas aqui é um clássico, tá? O Trabzonspor, por mais que não seja mais a equipe de anos atrás, ainda é uma equipe que é muito competitiva. E eu não acredito no jogo fácil para o Fenerbahçe. O Fenerbahçe é favorito? Mas eu não acredito no jogo fácil para estar pagando essa odds 1,36. Para mim, 1,36 aqui, para mim tá muito baixa essa odds, para mim não vale a pena. Eu vou esperar essa odds pelo menos se ajustar para poder analisar o que o campo vai estar mostrando também para tomar essa decisão, mas é uma odds muito ruim. O Al Nassr vai enfrentar o Al-Khloud, né? Aqui o Al Nassr é bem favorito, então dá para olhar para o cenário do primeiro tempo de vitória do Al Nassr. O Al Nassr que tem um ataque agora com o Mané, o Coman, o João Félix, o Cristiano Ronaldo. Meu Deus do céu, 4 caras muito, muito, muito de um nível muito acima para o Campeonato Saudita. Então, assim, acredito no Al Nassr que vence esse jogo até de uma forma tranquila. Eles têm iniciado o jogo com muita intensidade, muito por conta do Jorge Jesus, né? Que cobra muito isso. Então, os jogos do Al Nassr têm iniciado com muita, mas muita intensidade no primeiro tempo. Por isso que eles têm marcado gols no primeiro tempo aí, praticamente todos os jogos da temporada, né? Conseguiu isso. O Flamengo vai enfrentar o Juventude, né? O Flamengo favorito para esse jogo, descansado, né? Só o Samuel Lino que foi para a seleção, que jogou o último jogo. Os zagueiros já foram convocados, o setor do meio campo, o Arrascaeta foi convocado, mas não jogou o último jogo pela seleção do Uruguai, só jogou o jogo no Uruguai, o primeiro jogo, então chega totalmente descansado, né? Teve uma mini férias aí. O Bruno Henrique vai estar fora por conta do julgamento, mas é o Pedro que vai ser titular. O Plata jogou o jogo contra a Argentina, mas deve atuar aqui contra o Flamengo, né? Teve tempo, uma semana aí, praticamente para poder se recuperar, né? Jogou na terça-feira e o jogo do Flamengo só é no domingo. Então, se recuperou, deu tempo de se recuperar. Então, provavelmente, ou se não jogar o Plata, vai jogar o Luiz Araújo, que mantém o mesmo nível, na minha opinião. Então, provavelmente teremos o time do Flamengo com a dupla de zagas Léo Pereira e Léo Ortiz. Os laterais, provavelmente o Alexandre ainda não vai estar de volta. Acredito que vai ser poupado para o jogo da Libertadores. Provavelmente veremos o Vinha, que jogou no último jogo pelo Uruguai.
né? Tá pegando um ritmo bom de jogo, ou o Ayrton Lucas, mas eu acredito que vai ser o Vinha, por conta da última atuação do Ayrton Lucas. O Varela teve uma pubalgia, né? Também ficou de fora do último jogo, mas eu acredito que já vai estar recuperado. Caso contrário, vai ser o Emerson Royal, que também é um nível muito alto. No meio campo teremos o Saúl e o Jorginho recuperado, já está treinando. O Arrascaeta e lá na frente o Pedro, o Luiz Araújo Plata e o Samuel Lino, né? Que jogou contra a Bolívia, mas também vai estar disponível aqui para esse jogo contra o Flamengo, deu tempo de se recuperar tranquilamente. O Flamengo é muito favorito para esse jogo, tá, galera? Apesar de não ter vencido os jogos contra o Juventude no Alfredo Jaconi, é realmente um adversário muito chato. O Flamengo sempre costuma se complicar, mas no momento que o Flamengo está jogando, e o momento do Juventude, que o Juventude dos últimos anos era um time muito reativo, que se defendia muito bem. Agora não é esse mesmo Juventude. O Juventude não se defende bem. Mas voltou o Carpini e o Carpini organizou o time. Não acredito num jogo fácil para o Flamengo, mas pela bola que o Flamengo está jogando e com o descanso que os jogadores tiveram, acredito que o Flamengo vence esse jogo aqui, mesmo fora de casa, tá? Então a vitória do Flamengo é uma boa. Finalização do Pedro também é uma boa. Para o Flamengo marcar 3 escanteios também é uma boa, beleza? E o Barcelona vai enfrentar o Valência, tá? O Barcelona em casa, depois de ter empatado com o Raio Vallecano, perdeu, né, sua liderança, agora está aqui com 7 pontos. O Atlético Bilbao e o Real Madrid com 9 pontos. O Barcelona precisando vencer para poder jogar uma pressão aí, continuar ali na cola, né, da liderança, principalmente do Real Madrid, que a gente sabe que a disputa vai ser Barcelona e Real Madrid. O Real Madrid terá eu tô gravando esse vídeo antes de acontecer o jogo do Real Madrid, tá? Mas é um jogo difícil contra a Real Sociedade. Não sei quanto foi, pode ser que até o Real Madrid tenha goleado, mas sempre jogo difícil. O Barcelona vai jogar em casa contra o Valência. Não acredito num jogo fácil para o Barcelona, mas tem tudo para ser, tá? Não acredito, mas tem tudo para ser. Então acredito na vitória do Barcelona, acredito no jogo com gols acima de 1,5, é uma boa. Finalização no gol do Yamal é uma boa. Para o Barcelona marcar 2, 3, 4 cantos é sempre uma boa. Então são opções que a gente dá para trabalhar no pré-jogo aqui, ok? Favoritos que podem se complicar, né? O Celta de Vigo vai enfrentar o Girona. Eu vou acompanhar esse jogo, né? A missa é 7 horas, de 7 às 8, 8h30. Então já estarei aqui no QG para acompanhar esse jogo às 9 horas do Celta de Vigo contra o Girona. É um jogo muito bom para gols, tá? Os jogos do Girona são jogos bons para gols, o Celta de Vigo também. E aqui eu vou utilizar o trading, provavelmente vou estar contra o Girona, que defensivamente é um time muito ruim, né? Uma média de 2 gols sofridos por jogo, tem sido saco de pancada e para mim é um dos times que vai brigar para não ser rebaixado. Perdeu por 3-1 do Raio Vallecano, perdeu de 5-0 do Villarreal e perdeu de 2-0 pro Sevilha, tá? O Celta de Vigo em casa é um time muito forte, é um time muito chato, então acredito que até vence esse jogo, mas eu vou utilizar o trading em relação ao resultado. O mercado de gols aqui é uma boa. O AZ também é favorito contra o Heracles, mas vai jogar fora de casa, por isso que eu também vou trabalhar com trading e eu não confio em pré-jogo nos times da Holanda, a não ser que seja o PSV em casa, né? Ou o Ajax em casa, dependendo do adversário, mas no caso do AZ é um time que acaba sofrendo muitos gols. Mercado de gols para pré-jogo é a melhor opção, mas no trading também está de olho no Lei Heracles, é uma boa. O Lille também é um time que não me passa tanta confiança, mas começou muito bem a temporada. Acredito que vai vencer o Toulouse em casa, mas não acredito num jogo fácil também, tá? Então por isso que eu vou trabalhar com o trading aqui. O Bragantino vai enfrentar o Sport que só venceu uma partida no campeonato inteiro, que foi contra o Grêmio. O Bragantino buscando essa recuperação, né, no campeonato. Estava numa sequência muito boa no início, depois veio uma sequência muito forte de derrotas. Aqui dentro de casa acaba sendo o favorito contra o Sport, mas o Sport tem evoluído, né? Tem jogado, tem aumentado o seu desempenho e por isso é um jogo que eu vou levar para o ao vivo e não vou atuar no pré-jogo, tá? Justamente por causa disso. Manchester City e Manchester United também é um jogo muito equilibrado, né? Dois times que tá numa maré de azar absurda. O City vem de derrota para o Brighton. Não sei o que o Guardiola vai precisar fazer para recuperar esse time. O Manchester United naquele limbo, que é um time que não dá para confiar, vem de vitória, mas uma vitória nos acréscimos, tá? Então é um time também extremamente não confiável. Aqui, se for trabalhar pré-jogo, uma coisa que eu gosto de trabalhar é um gol do Manchester City e para o Manchester City marcar aí 3 escanteios, tá? É algo que o Haaland para dar um chute no gol também é uma boa opção para se trabalhar. Ambos os times tomar cartão é uma boa opção para se trabalhar, pelo menos um cartão, tá? Não dois, um cartão, porque para a Premier League, no Campeonato Inglês, a gente tem que ter cuidado com isso. Mas por que o gol do City? Porque o Manchester United é um time que toma muitos gols, velho. Ele toma gols em todos os jogos, é impressionante.
o Manchester United, tá? A gente para olhar aqui, ó, tomou gol do Burnley, tomou gol do Grimsby, tomou gol do Fulham, tomou gol do Arsenal, toma gol em todos os jogos. Então acredito que na casa do City vai tomar pelo menos um gol, tá? E aí dá para trabalhar o chute no gol do Haaland, o City para marcar 3 cantos, ambos os times para tomar cartões, tá? O Al-Ahly vai enfrentar o EMP, Al-Ahly favorito, um dos melhores times do Egito, e vem de derrota contra o Pirâmides, tá? Uma derrota de 3-0. Então precisa vencer esse jogo para continuar na briga pelo campeonato, que hoje está longe, né? Tá aqui, ó, na 13ª colocação, chega até a ser maluquice, né? Ver o Al-Ahly na 13ª colocação. Precisa vencer, precisa do resultado, mas pelo fato de estar oscilante demais nesse início de temporada, eu vou trabalhar também com o trading, né? É um favorito que pode se complicar aqui e tem empatado muitas partidas, né? Só venceu uma partida, empatou 2 e perdeu 1. Então não tem passado tanta confiança assim. São Paulo e Botafogo, cara, é um jogo que sinceramente eu não sei o que pode acontecer. Porque o São Paulo é um time muito bom defensivamente, o Botafogo também, tá? Então é um jogo que a tendência é ir pro apostar no abaixo, mas a odds não tá boa do under, tá? Por isso que eu também é um jogo que eu vou trabalhar somente no ao vivo, de acordo com o que o campo estiver me mostrando. São Paulo com muitos desfalques. Tá bem complicado fazer uma leitura do pré-jogo do São Paulo, porque quando você encaixa o modelo de um padrão, né, encontra padrões nesse time, aí vai e machuca jogador. Aí você tem que ver novamente como é que o time vai se comportar e se adaptar a essas mudanças. No caso agora teve o Marcos Antônio que se machucou, o centroavante, né, o André Silva se machucou. Então, cara, tá bem complicado a gente poder fazer uma leitura do São Paulo, né? Cada jogo é uma escalação diferente por conta de lesões. Galera, vai ter o Utrecht contra o Groningen, o Utrecht também é favorito para esse jogo, mas jogos do Utrecht eu sempre estou de olho no mercado de gols, o over 1,5 é uma boa para você utilizar em uma dupla. Levante contra o Betis, jogos do Betis também tem sido jogos com gols e o Levante é um time bem ofensivo. O over 1,5 é uma boa, só que aqui eu não fui no pré-jogo, vou esperar no ao vivo para pegar uma valorização de odds. O Strasbourg contra o Le Havre também um jogo muito bom para gols, aqui dá para você utilizar no pré-jogo, tá? Rennes e Lyon. Eu não fui no pré-jogo, mas é uma boa também estar de olho no mercado de gols no over 1,5. É uma boa para a gente estar de olho. E Atlético Mineiro contra o Santos. Os jogos do Santos têm sido jogos favoráveis para gols. Mas o último jogo do Santos, que foi a estreia do Vojvoda, que é um técnico totalmente defensivo, foi 0-0 contra o Fluminense. Então eu fico com o pé atrás aqui na hora de olhar para o cenário de gols, né? Todo jogo do Santos eu vinha over 1,5. Jogos do Vasco, over 1,5. Todos os jogos, né? Mas nesse caso aqui, por ser um técnico novo e a estreia do cara foi um 0-0 em casa, e o Atlético Mineiro também com o São Paulo chegando agora, eu deixei esse jogo para olhar no ao vivo e tomar uma decisão. Mas eu estarei de olho no over 1,5, tá? Só que não vale a pena apostar no pré-jogo justamente por conta disso, né? Estreia do São Paulo, estreia não, né? Que estreou contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Mas também é novo no cargo, a gente tem que ver como é que o Atlético vai jogar. E o Vojvoda no Santos, que é um técnico totalmente reativo, também não vale a pena a gente apostar no mercado de gols no pré-jogo pelo perfil do técnico. Então vamos levar para o ao vivo para a gente poder tomar a decisão. Fechou? Lembre de curtir o vídeo, se inscrever no canal e vamos para cima.